Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Para começar o vídeo de hoje, eu queria ler em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Bem, ficando com essa palavra, eu começo a minha história. É uma coisa real que aconteceu, não foi fruto da minha imaginação, e eu espero que vocês entendam toda a história, o contexto. Qualquer coisa, ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, combinado? Já deixa o seu like aqui no vídeo, já compartilha com alguém que você acha que possa edificar, esse vídeo possa edificar a vida dela em alguma coisa. Começando a história, eu já quero dizer que a minha vida ela não estava uma vida de consagração, a minha vida não estava uma vida diante de Cristo, 100% voltada para Deus, não estava. Eu já citei no vídeo anterior de que eu passei por um período de revolta, vamos falar assim, e que eu não estava muito bem com Deus, eu não estava tendo intimidade, eu não tinha discernimento direito das coisas. Eu tô olhando aqui pra ver se tá tudo enquadradinho, bonitinho. Enfim, eu não sabia que se eu fosse ao monte orar e fosse adorar a Deus com a vida assim, no monte por quê? É um lugar onde você vai separar com Deus, é um lugar onde você vai adorar a Deus, você tá se sacrificando pra estar ali, num lugar totalmente sem barulho, sem ninguém, para poder dar o melhor de si para Deus. É basicamente isso. E eu não sabia que se eu estivesse com a minha vida desconcertada, se eu estivesse ali, o demônio poderia até mesmo tomar a minha vida e se manifestar ali naquele momento. Eu não estava ciente disso, eu não sabia, até o momento, até então, não tinha conhecimento. Mas o que aconteceu? Um grupo de irmãos da igreja falou assim, que ia orar no monte, inclusive meu pai. E eu quis adorar. Apesar de eu não estar 100% vivendo uma vida em santidade com Deus, eu nunca diminuí o poder de Deus, eu nunca duvidei do poder de Deus, e eu apenas queria ir adorar realmente naquele momento. Eu queria ir não para brincar, conversar, até porque o monte não é lugar para isso, né, gente? Vamos convenhamos aqui. E o que acontece? Chegando lá, a gente foi de carro até o local. Eu não vou citar nomes de ninguém aqui porque eu não acho que seja legal, mas eu vou falar meu pai e eu, porque a história é minha, quem está contando sou eu. Então, se alguém for falar alguma coisa, vai falar sobre mim e não sobre essas pessoas, porque não vem muito ao caso, a história é comigo. Só deixando bem claro para ficar bem esclarecidinho aqui os pontos e depois não ter gente falando coisa nos comentários. Enfim, o que acontece? A gente chegou, tava eu, essa minha amiga, um irmão da igreja e o meu pai no carro, e a gente foi. Chegando lá, a gente desceu do carro. O que você faz no monte, Andressa? Como que adora a Deus no monte? Geralmente é mais ou menos o mesmo padrão da igreja. Você chega, louva os hinos da harpa, ou então um outro louvor, e você lê a palavra e adora a Deus, entendeu? Não tem ali um culto, é mais uma adoração. Você vai para dar glória, você vai para dar aleluia, você vai para dizer que Deus é santo, bom e maravilhoso, que você é grato. Você vai exaltar o nome de Deus ali no monte, ok? Entendido? E aí o que acontece? Chegando lá, a gente desceu do carro, todo mundo, mas essa minha amiga, ela sentiu algo ruim. Entendeu? Porque monte, apesar de ser um lugar de separação com Deus, também é um local onde muitos macumbeiros, feiticeiros, pessoas de um ciclo do ocultismo em si, vai para fazer trabalhos ali naquele lugar. Então, assim como tem a presença de Deus, pode ser que tenha a presença do inimigo. E ela não sentiu bem, ela falou assim, não tô confiante, eu vou ficar dentro do carro. Tudo bem. Ela ficou dentro do carro, ela tava com a janela aberta, tá? E a gente ficou do lado de fora adorando. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é, quando vocês forem também no monte orar e jejuma antes, sabe? Consagra a vida, porque ali além de ter
a presença do inimigo, né? Mas a gente tem o Deus Todo-Poderoso que é maior do que qualquer coisa oculta que há nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Também tem vários animais, né, gente? E animal age por instinto. Então, se você tá invadindo um lugar que ele tá, provavelmente ele vai te atacar. Então, cuidado, vê direitinho onde vocês estão indo pra não correr risco, tá? Enfim, continuando a história. Eu cheguei lá, desci, comecei, a gente louvou, leu a palavra e começou a adorar. Que nem eu falei pra vocês, a gente começou a adorar. Daí, o que acontece? Eu adorando, realmente, como eu fui pra adorar, e Deus viu sinceridade no meu coração, eu tava sentindo a presença de Deus. E eu comecei a adorar, o meu pai já estava cantando, louvando em línguas, o irmão também estava dando glória e estava exaltando. Realmente a gente não foi para brincar, foi para adorar a Deus. Mesmo que eu estivesse com a vida meio desconcertada com Deus, a gente foi para adorar e também ninguém sabia desse ponto da minha vida. Então, não vem ao fato. Porque se soubessem, já tinham me avisado também que eu não poderia estar indo. Que eu corria risco ali naquele lugar. E eu tô frisando nessa parte para vocês entenderem o quão sério é a vida espiritual do crente, tá? Do cristão em si. Que anda segundo a palavra, que se volta para a palavra, que faz a vontade de Deus certinho. E é isso, voltando à história. Eu tava adorando e exaltando e glorificando e falando, Pai, eu te amo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu sempre fui de mais dar aleluia do que glória a Deus. E aí o que acontece? Eu comecei a sentir uma opressão naquele lugar. Eu comecei a sentir uma coisa ruim, entendeu? E aí tinha muitas árvores, porque é monte, geralmente tem muitas árvores. E tinham várias árvores de um lado, de outro. A gente estava ali no espaço que era limpo, mas em volta estava cheio de árvores e era escuro, né? E aí a gente também não pode fechar os olhos enquanto você está adorando e exaltando no monte, porque é perigoso. Se um animal vir para te atacar, você tem que se defender. Se uma pessoa vir com segundas intenções de te ferir, de te agredir, de te matar, você também tem que, colocar os pontinhos ali. Então vamos ter um pouco de noção e a gente tem que ficar assim com o olho aberto. Apesar de você ter ido adorar de todo o coração, você tem que ficar de olhos abertos. Enfim. E tinha tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês, tá bom? A gente tava aqui, nesse espaço limpo. Aqui estavam cheios de árvores, vamos supor que é árvores. E aqui tinha tipo um morrinho assim, de terra, e aqui tinha mais árvores aqui em cima. Aí o que acontece? A gente estava aqui no meio, e as árvores em volta e aqui em cima. Aí, beleza, a gente estava adorando, exaltando, tudo pra honra e glória de Deus. E daí eu escutei um barulho nas árvores. Não tava ventando, não estava chovendo, não tinha ninguém ali, pessoas em si que a gente tenha visto. E aí eu peguei e olhei pra árvore assim, Eu olhei pra árvore, aí eu peguei e senti uma presença tão ruim, tão opressora mesmo, sabe? E eu continuando a dar glória, não tava me importando porque eu sei que Deus é maior do que tudo. Que nem eu falei, mesmo eu estando rebelde com o Senhor, eu nunca duvidei do poder dele. E aquele dia eu tinha realmente ido pra adorar. E aí o que acontece? Passasse um tempinho assim, tipo uns 2 minutinhos, não foi muito. Aí a gente tava bem aqui, o muro, aquele morrinho que eu falei pra vocês, tava bem na nossa frente. Então aqui as árvores a gente ficava vendo também, certo? Focando que todos estavam ali, os 4 juntos. Apesar da minha amiga estar dentro do carro, ela tava com o vidro aberto, então ela tava ouvindo tudo lá de fora. E também adorando lá do lado de dentro do carro. E o que acontece? As árvores que estavam lá em cima, tipo assim, como era um morrinho, tinham árvores grandes acompanhando o morrinho, o morrinho de terra. Tinham árvores grandes, sim. E aí eu olhei para aquelas árvores assim, porque eu tinha que estar olhando ao redor de mim se tinha algum animal ou não, para me prevenir. E eu vi uma sombra enorme de grande. Gente, vocês têm noção? Era muito grande. Era tipo assim, uns 3 metros de altura, sabe? Eu não via cabeça, olho, chifre, nada. Eu só vi uma sombra muito escura. Tipo assim, como se tivesse cabeça, o corpo normal. Vou ficar retinha aqui pra vocês entenderem.
se fosse tudo escuro, como se tivesse com uma capa toda preta, muito escura, sabe? Mesmo assim, eu não... Tava, tipo, na minha frente, assim, nas árvores que estavam na minha frente. E de princípio eu pensei, não, é coisa da minha cabeça, é porque eu tô preocupada e tal, mas eu continuei adorando e exaltando ao Senhor. Eu tô arrepiando só de falar, irmãos, misericórdia. Graças a Deus que hoje minha vida tá pautada diante do Senhor. Aleluia por isso. E aí o que acontece? Tinha umas árvores perto, que nem eu falei também. A gente tava aqui, mas tinham árvores aqui. E numa dessas árvores aqui, eu ouvi novamente o barulho. E eu peguei e fui olhar. No que eu olhei pra cima, aquela sombra que eu tinha visto nessas árvores aqui, eu já tinha visto nessas árvores aqui, só que menor. Tava em cima dos galhos da árvore. Eram umas árvores meio sequinhas, fininhas, então não tinha como aguentar peso de animal nenhum e tal. Ainda mais naquela proporção, que apesar de ser pequena, ainda era grande. Era como se realmente uma pessoa estivesse em cima. Só que era como se fosse, que nem eu tô falando pra vocês, tudo preto, com uma capa preta e tudo escuro, tenebroso, irmãos, tenebroso. Meu pai adorando de um lado, o irmão adorando do outro, eu adorando aqui no meio. Por causa disso eu não parei de adorar. Mas no momento em que eu vi aquilo assim bem de pertinho, porque eu tive noção de que realmente era a presença do maligno. Ai, irmão, não vai dar pra vocês verem, mas eu tô arrepiando de verdade. É porque é forte aqui o testemunho, porque é verídico, é verdade, aconteceu. E já pra encerrar aqui, já pra terminar o vídeo, eu vou terminar de contar a história e que sirva de alerta para vocês vigiarem a vida de vocês e colocar a vida em consagração, principalmente quando for orar em monte, mas também no dia a dia, porque o inimigo ele tá ao derredor e tá olhando tudo e te jogando seta o tempo inteiro. Então o que acontece? Eu olhei e eu vi que era e eu comecei a fechei o olho de uma vez, sabe? Eu fiquei com medo. Porque eu fiquei preocupada, eu já tava preocupada e eu fiquei mais ainda. Eu fechei o olho, aleluia, 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 dei glória assim, sem parar, sabe? Aleluia, aleluia, sem parar. E na hora eu escutei uma gargalhada tão alta que era tipo, sabe? Rindo, realmente rindo da minha cara, rindo da minha vida, falando tipo assim, ai, tá adorando aí, mas lá de fora faz tudo que eu quero. Ai, tá adorando aí, por que se faz tudo que eu mando? Sabe? Esse tipo de coisa realmente deu gargalhada da minha cara. E eu orei, tipo assim, glorifiquei, não orei, mas aleluia, 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 sem parar, até eu sentir aquela opressão desaparecer. Como se realmente Deus tivesse tirado aquele demônio ou aqueles demônios dali. E aí o que acontece? Voltando pra casa, depois que a gente já tinha terminado ali a nossa adoração, depois de 1h30 mais ou menos, voltando pra casa, o que acontece? Eu perguntei pra minha amiga, eu falei assim, porque ela também tava com a vida praticamente igual a minha. E eu falei assim, você ouviu aquela risada? E ela falou assim, eu ouvi, eu não vi nada, mas eu ouvi. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, pois é, eu também. Aí chegando em casa eu perguntei pro meu pai, pai, você escutou? Você viu alguma coisa? Não ouvi. Não ouvi nada. Eu não perguntei pro irmão, né, gente, mas pro que tava perto de mim ali, que eu tinha mais uma intimidade, eu perguntei. A minha amiga que tava com a vida praticamente igual a minha, né, desfalecendo, respondeu que ouviu. E o meu pai, que tava do meu lado também, não me ouviu. E ela tava dentro do carro e meu pai do lado de fora que nem eu. Então, assim, ele realmente debochou da nossa cara. Ele realmente riu da nossa cara. E eu espero que esse testemunho venha servir de alerta para vocês, estar sempre consagrando, orando, jejuando, buscando, adorando a Cristo realmente de coração e de alma, sabe? Eu espero que tenha ajudado a fé de vocês em alguma coisa. Já se inscreve, deixa seu like, seu comentário, suas dicas de vídeos que você pretende ver aqui nesse canal, se edificou a sua fé. Um beijo a todo mundo, fiquem na paz de Cristo, Senhor Jesus, e uma boa semana para todo mundo.